Você está super bem e de repente uma tristeza toma conta do seu ser. Você começa a ter bilhões e milhões de pensamentos, um turbilhão de pensamentos. Seu coração acelera, seu estômago começa a doer. Você fica com vontade de vomitar, seu corpo fica mais gelado. E às vezes você não entende o que está acontecendo. E isso é ansiedade. E eu comecei a ter esse sentimento depois do nascimento do meu filho. Olá, eu sou a Angélica e nesse canal eu falo sobre maternidade e gestão do tempo. E nesse vídeo de hoje eu resolvi entrar um pouco no emocional e falar sobre ansiedade, que é um assunto presente não só na vida de mães, como de muitas pessoas. Até meus 26 anos, mais ou menos, eu não sabia identificar quando eu estava sentindo ansiedade. Na verdade, a ansiedade para mim até então era uma sensação de euforia por esperar algo que estava por vir, por exemplo, uma viagem. Então, nossa, estou ansiosa para a viagem que vai acontecer daqui 2 semanas, exemplo. Então, a ansiedade para mim era isso, eu não conseguia identificar. Mas, depois do nascimento do Rafinha, eu comecei a ter pensamentos, sensações muito estranhas mesmo, assim, de acordar e ficar mal do nada, sem saber o motivo pelo qual eu estava mal, de ter pensamentos absurdos e catastróficos a respeito de algo que poderia acontecer com ele. Por exemplo, hoje eu dou risada disso, mas eu vou trazer aqui para vocês porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mães principalmente, têm esse tipo de pensamento em relação ao filho e isso pode acabar com o nosso dia, com a nossa semana, com o nosso mês, se a gente não tratar. Então, um exemplo. Eu morava no 26º andar, no antigo condomínio, e passavam helicópteros, aviões muito próximos do prédio. Então, quando eu colocava o Rafinha para dormir no bercinho dele, no quarto dele, durante a tarde, e eu ouvia o barulho do helicóptero, era um gatilho para mim, e eu pensava automaticamente, e se esse helicóptero bater no quarto dele, entrar ali no quarto dele, o que vai acontecer? Muitas pessoas podem estar dando risada nesse momento, outras pessoas não, mas enfim, eu realmente tinha esse pensamento e eu levava esse pensamento muito a sério. Então eu lembro que eu ficava sentada no sofá na sala enquanto ele estava dormindo, eu olhando a babá e começava a me dar uma tristeza, como se o helicóptero já estivesse predestinado a bater ali no quarto dele. E começava a me dar uma tristeza e um desespero, e aquilo ia tomando conta de mim, meu coração acelerava, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia parar de pensar nisso, eu só ficava, e se o helicóptero bater, e se o helicóptero bater? Até depois que eu comecei a ter ajuda em casa com uma babá, que a gente não tem mais hoje, mas enfim, quando eu comecei a ter ajuda, eu lembro que eu descia pra academia do prédio, e eu ficava pensando, nossa, ele tá lá em cima e eu não tô perto dele, como se eu fosse proteger ele caso realmente acontecesse isso. Mas eu ficava, eu não tô perto dele, eu preciso estar perto dele, então eu não conseguia nem treinar direito, eu já subia, porque eu queria ficar perto dele, porque se alguma coisa assim muito absurda acontecesse, eu estaria ali perto pra, sei lá, de alguma forma proteger ele de alguma catástrofe. Outro pensamento que eu tinha também, que era muito frequente, que me acompanhou, acho que por umas 3 semanas, todos os dias, era, e se o prédio pegar fogo? E se tocar a sirene de incêndio? Como que eu vou descer do 26º andar com um bebê e 8 gatos? E aí eu já começava a planejar, o que eu faço? Eu posso pegar e colocar os gatos aqui, fazer isso. E eu ia planejando, sabe? Como se realmente aquilo fosse acontecer. E eu passava o dia parecendo que eu estava esperando a sirene de alarme tocar. E isso, para quem não tem ansiedade, eu acho que as pessoas não conseguem nem imaginar o que é passar por isso. Mas quem tem ansiedade sabe exatamente o que eu tô falando, principalmente quem tem esse tipo de ansiedade, que é com pensamentos catastróficos, que é o meu caso. Então, realmente, toma ali a nossa energia, toma o nosso dia, nos deixa muito, muito mal e faz a gente ficar refém dos nossos pensamentos. E quem tem ansiedade pode estar pensando, mas realmente existe uma probabilidade disso acontecer? E se isso acontecer? Isso pode ser até um gatilho para quem tem. Mas depois que eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta me ensinou a trabalhar com probabilidades. Beleza, tá, isso aí pode acontecer, mas qual a probabilidade de
do prédio pegar fogo agora, nesse momento? Qual que é a probabilidade de um helicóptero bater no seu prédio, bater exatamente no seu andar? Qual a probabilidade? Pode existir, mas assim, 0,000000001. E para quem tem ansiedade, a gente vai exatamente nessa probabilidade e entra ali, mergulha a fundo e, tipo, isso vai acontecer e ponto final. Mas a probabilidade é mínima. Então, minha terapeuta começou a me ensinar, né, me fazer a ver que quando a probabilidade é quase zero, eu não devo colocar minha energia ali, eu não devo gastar minha energia. E eu devo olhar para esse pensamento catastrófico como se fosse uma nuvem. Ele vem, ok, beleza, pensei nisso, tchau, foi embora. Eu não posso mergulhar nesse pensamento, porque realmente quando a gente mergulha, para sair dele é muito difícil. Então, o primeiro passo é identificar o que está pensando, ok, foi embora, nuvem, passou, já era, acabou, não tá aqui mais esse pensamento. Ele pode voltar, mas ele vai voltar e ele vai embora de novo. Eu não vou mergulhar nele. E isso me ajudou muito, eu parei de ter esse tipo de pensamento, tipo assim, muito absurdo, porque era muito absurdo mesmo. Mas eu também tive um trauma logo no início da maternidade, quando o Rafinha nasceu. Ele precisou ficar na UTI, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre. E isso foi um trauma pra mim. E minha terapeuta me falou que o meu subconsciente, ele tenta identificar qualquer risco, qualquer coisa que possa acontecer de ruim pra poder me preparar. Tipo, o que eu vou fazer nessa situação por conta desse trauma? Então, pode ser um ponto aí da minha ansiedade, o que desencadeou a ansiedade depois do nascimento do Rafinha. Ter ansiedade é uma luta constante contra pensamentos. E estar presente é a chave pra gente não ter ansiedade, não entrar na ansiedade. Porque quem tem ansiedade, vamos ser bem sinceros, quem tem um comportamento com tendência a ser ansioso, vai continuar tendo. Mas o importante é a gente não ficar refém desse pensamento, dessa ansiedade, é saber lidar, é a chave, saber lidar com esse comportamento ansioso, não mergulhar nesse comportamento e não permanecer ansioso por muito tempo, assim como eu ficava. Então, eu continuo tendo ansiedade, eu tenho pensamentos ansiosos, mas eu não permaneço naquele estado como eu permanecia. Estar presente é um desafio, principalmente na era que a gente vive, na era de que a gente não pode ficar parado, a gente não pode descansar. Descansar é errado. Por que eu tô descansando? Eu tenho coisa pra fazer. Então eu começo a fazer, eu tô fazendo um negócio, eu começo a pensar em outro. Não porque eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso descansar, porque por que eu vou descansar? Eu tenho coisa pra fazer. Então é esse ciclo infinito que quando a gente descansa, a gente se culpa. A gente não fica presente, estamos fazendo algo e de repente, fazendo esse algo, a gente já tá pensando que a gente tem outra coisa pra fazer. Por isso que eu comecei a dar muito foco pra gestão do tempo, que é muito importante, evita muita ansiedade no meu caso. Então, a gente vive nesse tempo que a gente não pode parar. E outra coisa que ativa muita ansiedade são redes sociais, o tempo que a gente gasta no celular. Imagina só, em 1 minuto, você ali rolando seu feed com vídeos de 15 minutos ou de 15 segundos ou menos. Em 1 minuto, o nosso cérebro recebe centenas de informações. E o pior, informações que não são relevantes pra gente. Então, a gente tem muito esse excesso de informações. O nosso cérebro, ele não foi feito para ter tantas informações assim rápidas, instantâneas. Então, isso deixa muito o nosso pensamento acelerado, consequentemente, ansiedade. Eu quero nesse vídeo te encorajar a procurar ajuda, a cuidar de si de dentro para fora, porque hoje eu sei que você pode ter tudo na sua vida, tudo assim, entre aspas. Você pode estar com a sua vida financeira muito boa, você pode ter a família perfeita, você pode estar na sua melhor fase em vários aspectos, você pode ter encontrado o seu propósito de vida, mas se você não tá com a sua saúde mental em dia, nada disso vale a pena, nada disso faz sentido. E isso é muito preocupante, isso é muito ruim. A gente tá numa fase, assim, maravilhosa e a gente não consegue aproveitar essa fase maravilhosa porque a nossa cabeça não nos permite, faz a gente ir pra, assim,
para universos paralelos, para imaginar coisas absurdas que vão acontecer e você fica triste, você não consegue viver o presente. Então, é muito importante a gente estar com a nossa saúde mental equilibrada, ter o autoconhecimento, saber cuidar do nosso pensamento, saber para onde a gente vai quando a gente tem um gatilho e, nossa, eu vou entrar nesse pensamento e vou ficar mal ou eu vou sair desse pensamento. Então, é muito importante o autoconhecimento. A função da nossa mente é pensar, mas uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que os nossos pensamentos não são a gente. Então, a gente não precisa ficar refém, a gente não pode ficar refém desses pensamentos. É muito importante se cuidar, muito importante mesmo. Então, façam terapia, meditem, cuidem da saúde mental. A função da mente é pensar. Então, faça o seu papel de estar no controle.